Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Larissa Zilli aqui para mais um vídeo sobre metafísica, a construção da nossa própria realidade. Tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje, o meu interesse é conversar com vocês sobre sombras. O que são sombras? São todos os limites, as crenças limitantes, as sensações limitantes, tudo o que está travando você na sua vida, tudo o que está te boicotando no desenvolver da sua experiência aqui no planeta Terra. Eu escolhi a história de uma aluna para contar para vocês e fazer uma interação divertida para que vocês entendam os danos que as sombras podem causar nas nossas vidas e como é que a gente abraça as sombras, coloca luz nas sombras para conseguir se libertar daquela névoa. Então, o primeiro foco de hoje vai ser você pensar assim: onde é que eu estou descontando as minhas sombras? O que quer dizer isso, Larissa? Descontando as minhas sombras? Vamos lá para a história dessa minha aluna. Essa minha aluna é aluna de trading e também aluna de desenvolvimento mental, desenvolvimento espiritual. Ela participou tanto das minhas mentorias de trading como do plástica mental, certo? Então, essa minha aluna, ela é uma excelente técnica no trading. Ela tem plano, ela consegue executar o plano sempre que ela estava desenvolvendo o andamento do trading dela. Ela tinha uns 5 minutos que ninguém entendia direito e aí ela detonava a conta dela. E essa história, ela não precisa ser apenas dessa minha aluna. Essa história pode ser a história de alguém que consegue dinheiro, né? Tenha uma certa facilidade de arranjar um trabalho, de o trabalho ser lucrativo e do nada aparece quando ela acha que ela está conseguindo guardar dinheiro, quando ela acha que ela está conseguindo um trabalho que vai trazer para ela independência financeira, quando ela acha que ela está crescendo financeiramente, aparece alguma coisa de fora, né? A casa quebra, o carro quebra, ela é roubada, sempre acontece alguma coisa que tira o dinheiro dela, por algum motivo, tá certo? Então, voltando para essa história da minha aluna, como é que funcionava? Ela era uma ótima técnica, ela sabia executar trades com maestria, ela tinha um desenvolvimento, um plano bem desenvolvido, uma estrutura bem legal, mas sempre que ela estava em crescimento no trading, que ela estava se desenvolvendo, que as coisas estavam indo bem, ela levava uma nabada. Então, a mentoria dela passou a não ser mais focada apenas no trading dela, porque ela sabia fazer trading. Porém, alguma coisa acontecia na vida dela fora do trading que fazia com que ela descontasse no trading aquela dor, porque para mim não tinha outra explicação. Não tinha outra explicação. Ela descontava no trading alguma dor, algo que ela estava sentindo no dia a dia dela, que atrapalhava a vida dela. Ela descontava no trading. Analisa aí na sua vida. Tem alguma área da sua vida da qual ela está sempre sendo prejudicada por algum motivo? Você quer muito que essa área dê certo, pode ser a área financeira, pode ser o relacionamento, pode ser o relacionamento familiar, o relacionamento com um homem, com uma mulher, o relacionamento com os filhos, não importa. Existe aí na sua vida uma área que sempre é a área prejudicada, ela sempre leva as porradas. Você sempre está dando atenção para as outras áreas, a sua prioridade é sempre outras áreas, mas essa área aí que você acaba batendo nela, de verdade, ela é muito sua prioridade dentro do seu coração, mas você não consegue fazer com que essa área desenvolva. Existe algo assim na sua vida? Pensa aí na sua cabeça se existir, porque eu vou precisar dessa informação depois. Então, o que acontecia? Eu fui conversar com ela lá, e eu tô com um nenê pequeno, então sabe como é que é, a vida de mãe
ela é difícil, eu sempre tô estressada, e aí acaba que eu tô sem paciência, e estando sem paciência, o trading acaba levando a pior, e eu vou lá no trade, desconto no trading, e acaba que não dá certo. Deu, tá, beleza. Aí, ponto 1, a maternidade, né? Ela está descontando no trade o estresse da maternidade. Como eu sou mentora de muitas mulheres, eu sei que isso tende a acontecer. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho personalizado para que as traders, as meninas que descontam no trade o seu estresse, não façam isso mais, que elas aprendam a lidar com o estresse de outra forma e não desconte no trade, tá certo? E aí a gente conversou, foi fazendo, né? Foi fazendo exercícios, ela foi mudando o seu posicionamento com relação à vida, com relação ao trading, mas mesmo assim, ela ainda acabava tendo dificuldade de ter um crescimento exponencial no trading. Ela via crescimento, mas o crescimento dela não gerava grandes somas financeiras. Então, ela ficava frustrada. E o tempo foi passando, ela fez a transformação essencial e trabalhou profundamente as sombras dela. Trabalhando profundamente as sombras dela, ela acabou trazendo pra gente tudo o que estava acontecendo. Então ela contou que o bebê dela teve um problema muito novinho e precisou de cirurgia, precisou de tratamento. Então, o que aconteceu? O casamento dela estremeceu, ela estremeceu porque ficou com medo de perder o bebê, perder o filho, né? Ele estava em tratamento, ficou em tratamento há alguns anos e finalmente ela recebeu a notícia dos médicos de que o bebê tá tudo bem com ele tá curado e ele não precisa mais fazer tratamento e tal, enfim, tá curado. Dentro dessa dinâmica, né, de ela ter um filho doente, então imagina como é você ter alguém doente na família, já estressa. Agora imagina uma mãe com um filho que está doente, correndo risco de vida, inclusive. A gente não consegue ficar em paz. Mesmo que a gente queira, mesmo que a gente lute, mesmo que a gente se esforce, a gente não tem tanta facilidade de manter a paz, não é verdade? Então, mas na frente da criança, ela tem que se manter plena, tem que se manter incrível, afinal de contas, ela tá lá cuidando do neném maravilhoso, do amor da vida dela, e ela tem que se manter plena. Dentro de todo esse processo de doença do filho e relacionamento de casal, o pai da criança não suportou o estresse e acabou saindo durante um tempo da casa deles. Então imagina, ela estava com o nenê pequeno e o pai do nenê não deu conta e precisou sair um pouco, né? Ele queria descontar no casamento, descontar em alguém aquela dor infernal que é ter uma criança doente, né, em casa, e ele não estava conseguindo lidar com aquilo, e ele falou para ela que precisava de um tempo, e ela, como já estava estudando já sobre gratidão, sobre a gente moldar a nossa realidade, ela entendeu que ele não estava suportando aquela situação, e aceitou, falou, olha, você me deu o meu filho, que é o meu grande presente, é tudo na minha vida e tá tudo bem, pode ir, a gente vai ficar tranquilo, te dou notícias, fica bem. E deixou ele ir. Então, ela não brigou, não gritou, não se desentendeu com ele e deixou ele ir na paz de Deus, tanto é que poucos meses depois ele voltou. Então, ela é uma excelente mãe, cuida do bebê como se nada tivesse acontecendo, para que ele não perceba o estresse dela, então ela mantém aquela pose de forte, invulnerável. O casamento teve um BO, então, e ela precisava manter a estrutura dela firme para aguentar
toda a situação com o bebê dela, que é a prioridade dela no momento, e ela viu que o marido dela não ajudou ela a dividir aquele peso, e ela pegou para ela também. Ela falou: bom, tá tudo bem, não vou brigar com ninguém, vou manter a minha invulnerabilidade e vou continuar firme e forte aqui, aguentando esse tranco. Então, ela levou um pé na cara com a doença e depois ela levou um pé na cara com a questão do marido. E aí, o que acontecia? Sempre que ela chegava no trading, o que o trade era para ela? Uma válvula de escape. O trading era o lugar onde ela podia descarregar toda a frustração que ela estava tendo como mãe, né? Porque imagina, né? Se coloca no lugar, a dificuldade de viver com medo de acontecer alguma coisa com os nossos filhos. Nossos filhos estão saudáveis, a gente já fica desesperado só de imaginar que pode vir acontecendo alguma coisa. Imagina um filho em tratamento. É desesperador. E o marido não deu conta, não ajudou ela, né? Cada um tem a sua forma de lidar com as coisas, né? E o marido que teoricamente deveria ser uma pessoa que ia ajudar a carregar o fardo, não conseguiu fazer isso. Então ela não podia nem descontar, né? Nem dividir com ele, porque ele já não aguentava. Ele não estava aguentando a tortura de ser um pai de um filho que estava em tratamento. Imagina se ela falasse para ele que estava com medo, que estava desesperada, que não estava aguentando. O cara surtava, né? Então ela não podia nem jogar, nem mostrar a maternidade frágil dela para a criança e nem para o marido e depois nem para os familiares e nem para ninguém e ela precisou manter aquela pose de invulnerabilidade. Tá tudo sob tranquilo, tô tomando conta de tudo, vai dar tudo certo, fiquem tranquilos todos vocês que a gente vai dar conta. E aí o trading era o local da vida dela onde ela tinha a confiança de sentar o porrete, de ser um fracasso, de não conseguir, de chorar, de ser invulnerável, de sofrer em si, de mostrar a sua incapacidade de dar conta de tudo. Olha que linda a profundidade dessa história. Talvez vocês ainda não tenham captado o que eu tô querendo dizer para vocês não tenham captado a profundidade dessa história. O trading para essa minha aluna nada mais era do que uma válvula de escape para toda a dor e sofrimento que ela estava sentindo. Ela não dava certo no trading porque ela precisava ser vulnerável em algum lugar. Ela precisava ser frágil, se frustrar e chorar em algum lugar da vida dela, em algum ambiente. Ela precisava disso. E o trade era o ambiente que ficava lá firme e forte, porque o mercado sempre está funcionando, né? O mercado está sempre rodando. Eu também estava sempre lá para atendê-la, para discutir com ela, para conversar. Olha, você está descontando aqui as suas frustrações, para sempre deixar ela alerta que ela estava descontando no trade as suas frustrações. Ela sabia, ela passou por um momento de aceitação, que ela estava fazendo isso mesmo. Mas olha que bonito, né? A gente saber que a gente tem um lugar, uma área da nossa vida, que é a nossa válvula de escape e que está recebendo da gente toda aquela carga negativa que a gente não está conseguindo dar conta na nossa vida. Então pensa, tem um outro caso que fala sobre relacionamento. Essa minha cliente, que daí era só uma cliente só do plástica mental, já não era trader. O que acontecia com ela? Ela era muito bem sucedida como pessoa, muito bem sucedida no trabalho, ganha dinheiro fácil, tranquilo, é uma mãe, tem um relacionamento legal, mas o casamento dela, que já tem, se eu não me engano, mais de 20 anos, o relacionamento, ele sempre frágil,
sempre com problemas, sempre com dificuldades. E aí eu lembro que ela comentou que ela ganhava mais do que o marido. E o marido, ele sempre teve uma frustração em alguma área, que não vem ao caso, e aí o marido era mais frágil. E ela se mantinha firme, se mantinha forte, né? Ela não discutia muito com ele, porque ele já começava a gritar, já começava a brigar, e ela mantinha a fortaleza dela ali no casamento. Olha que legal. Ela dava conta de tudo, e no casamento ela também dava conta. Até um momento que ela começou a sentir que ela não ia mais conseguir dar conta daquilo. Por quê? Porque ela precisava de alguma área da vida dela, ela precisava ficar vulnerável em alguma área da vida dela. E ela não estava conseguindo ter nenhum lugar da área dela, da vida dela, para ela descontar, se mostrar fraca, se mostrar vulnerável, e ficar triste e chorar. Beleza? Por quê? Porque o marido já tinha vulnerabilidades. E o marido, quando ela vinha falar, olha, eu não gosto disso, eu não quero assim, o marido descontava nela, ficava bravo e gritava, descontava nela a frustração que ele tinha com os trabalhos e sei lá, né? Aí é coisa do marido dela, eu não perguntei sobre o que o marido dela, sobre as questões do marido. E ela começou a perceber que ela não ia dar conta. E aí o que ela fez? Ela foi demitida e ela ficou 1 ano sem trabalhar, porque ela tinha conseguido guardar dinheiro, estava tudo bem, ela ficou 1 ano sem trabalhar, né? E nesse 1 ano, ela conseguiu manter o relacionamento mais calmo, mais tranquilo, sem discutir muito com o marido. Por quê? Porque ela não estava precisando ser uma pessoa invulnerável no trabalho. O dinheiro estava sustentando ela tranquila, então ela não precisou manter a pose em várias áreas. Porém, o fato dela não estar sendo invulnerável em todas as áreas, inclusive com o marido, fez com que ela percebesse que as coisas tinham que mudar. Que se ela e o marido não transformassem aquele relacionamento, ela não ia mais querer ficar com ele. Então, quando ela diminuiu a invulnerabilidade dela lá no trabalho e foi cuidar da família, cuidar da casa, ela foi ativar o feminino dela, né? Porque cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando do casamento, cuidando dela mesma, ela ativa o feminino dela. Quando ela ativou esse feminino e ficou mais vulnerável, quando ela recebia esses ataques do marido, ela percebeu que ela não ia aguentar, que não ia dar certo, mesmo que ela voltasse a trabalhar, que ela já iria voltar a trabalhar, ela achava que o relacionamento já desse jeito não ia dar mais. Então, quando ela diminuiu a força dela, né, essa invulnerabilidade que ela precisava segurar, quando ela diminuiu nessa área do dinheiro, ela conseguiu enxergar que o relacionamento dela tinha que dar um jeito, tinha que resolver, que ela ia resolver de alguma forma, porque senão não ia dar para continuar. A mesma coisa que aconteceu com a minha outra aluna, que quando o marido voltou para casa e as coisas com o filho começou a dar certo, ela conseguiu respirar melhor e conseguiu fazer com que todo o comportamento negativo que ela tinha no trading fosse trabalhado. Olha que legal. E aí ela começou a olhar para o trading com mais carinho, com mais amor, com mais vulnerabilidade, né? Mas não no sentido de esculachar, de descontar no trade os problemas. Com mais calma, com mais paciência, conseguiu se dedicar também a essa área, para que essa área conseguisse se desenvolver. A mesma coisa a minha outra aluna, que tinha aquelas questões com o marido,
que quando ela diminuiu o excesso de força, não, eu aguento, pode jogar em mim, eu aguento. Que ela tinha esse excesso de força no relacionamento, no trabalho e como mãe. Ela aguentava tudo. Até que quando ela diminuiu essa força, né? E ela começou a desenvolver o feminino dela, ela conseguiu enxergar que a maternidade dela precisava mudar, que ela também iria mudar no trabalho, que o trabalho dela era muito estressante, ela precisava ter uma postura que ela não queria mais, inclusive ela está fazendo uma transição de carreira e sentou com o marido com uma postura diferente para que os dois chegassem a um acordo e se resolvessem. Ela não deixou de falar para ele, para que ele não brigasse com ela, porque ela deixou de conversar, porque quando ela ia conversar, ele gritava, daí ficava um defendendo a posição do outro, né? Ah, porque você isso, porque você aquilo. Aquela briga que não sai do lugar, que não tem nenhum sentido e que não dava em nada. E aí, quando ela diminuiu essa invulnerabilidade, ela conseguiu observar o relacionamento dela de uma forma diferente e conversar com o marido de uma forma diferente, uma forma que foi aceita por ele e que ele começou também a analisar as vulnerabilidades dele e que ele estava descontando no relacionamento tudo isso e isso estava prejudicando os dois. Então, olha que legal cada situação, né? Onde é que as sombras de cada situação estão e onde as pessoas fingem que não tem sombra, porque não pode desmoronar naquela área, então elas fingem que não tem sombra, mas não tem como fingir que não tem sombra, porque a sombra vai aparecer em algum lugar. E normalmente as sombras aparecem no lugar onde você que você tem confiança de que você não vai perder. Normalmente é assim, certo? Então, a minha aluna trader, ela tinha confiança de que uma hora o trade ia dar certo para ela, porque ela era uma boa trader. E aí ela ia, cacetava, mas não, ela falava assim, eu não vou desistir nunca, isso vai dar certo. Tá vendo que legal? Então o trade sofria, mas aguentava firme. Essa outra aluna, o marido dela descontava as frustrações no casamento e ela era o porto seguro dele que estava lá sempre lutando para manter a invulnerabilidade para que ele pudesse descontar as sombras, né? E aí eu tenho um outro caso de uma outra cliente minha que também fez o plástica mental, que ela era diferente. Ela também, muito bem sucedida financeiramente, uma excelente mãe, os filhinhos fofinhos, tudo certo. Um casamento também de mais de 20 anos. Ela teve problemas com a família, então ela teve uma infância difícil, problemas familiares, E aí o marido conhecia essas vulnerabilidades dela, né? Essas dores de infância que ela tinha. E ela via no marido esse porto seguro, onde ela podia reclamar, podia se frustrar com ele, falar para ele que as coisas estavam acontecendo de ruim porque ele não ajudava, porque ele ouvia tudo quieto, calmo e falava assim, não, a gente vai mudar, a gente vai conseguir resolver. E aí ela acalmava e eles iam resolvendo devagar até um novo chilique dela. E ela gritava e ele falava, não, tô aqui do seu lado, vamos resolver, a gente vai junto. E era o único lugar que ela tinha segurança para vomitar todas as sombras dela, que ela tinha em todas as outras áreas da vida. Então, as invulnerabilidades, né, que ela colocava na maternidade, que ela colocava no trabalho. Não, trabalho, eu tenho que ser firme, tenho que ser forte, né? Para fazer o meu dinheiro, para não parar nunca, né? Tô forte, tô indo. Aí ela colocava e direcionava muita força nessas áreas, né? A educação dos filhos sempre, né? Sempre pensando no melhor dos filhos, sempre pensando no melhor da família, sempre pensando no melhor no trabalho, sempre fazendo o melhor
para manter a casa em paz, em harmonia, só que ela não aguentava manter isso tudo. Tinha que ter uma válvula de escape para tudo que estava criando de sombra nessas áreas onde ela tinha que manter tudo certinho, tudo arrumadinho, tudo, como é que se diz? A gente tem que ver de fora e achar que a maternidade, o trabalho, a família é um sonho, né? É família quali. E aí, em algum lugar, sempre a gente vai descontar. E essa outra cliente descontava no marido. Então, eles brigavam muito, mas eles eram muito apaixonados. Ela mais passional, né? Então, ela gritava, brigava com ele. E ele mais contido, entendia o que estava acontecendo, mantinha o posicionamento, se mantinha firme no casamento, não ia embora. E aí, eles conseguiam devagar ir fazendo as evoluções no relacionamento deles, mas por ela não trabalhar as sombras da maternidade, não trabalhar as sombras do trabalho, não trabalhar as sombras com a família, o que acontecia? O casamento dela ela conseguia manter, só que todas as sombras das outras áreas dela, ela não conseguia lidar. Ela não conseguia. Então, o que acontece? Mesmo que ela trabalhasse o casamento, ela ainda descontava coisa no casamento. Podendo, inclusive, no longo prazo, desgastar tanto aquele casamento que o marido ia chegar, igual essa minha aluna chegou, né, no marido dela. O marido dessa outra aluna poderia chegar e falar, olha, eu não dou conta mais e eu vou embora, né? Então, eu trouxe 3 histórias, uma sobre dinheiro e 2 sobre relacionamentos, em que vocês podem analisar, utilizando essas histórias, analisar a vida de vocês. Quais áreas da vida de vocês que tá legal? Tá legal, mas não porque ela está perfeita, mas sim porque você tem que ser forte naquela área. Tem que ser bom naquela área, tem que manter a pose naquela área. E qual é a área que você não consegue desenvolver porque essa área da sua vida é a área responsável pela sua descarga? Você descarrega nessa área todas as suas frustrações, todas as suas dificuldades, tudo, você descarrega tudo nessa área e aí essa área não consegue crescer, não consegue evoluir porque você está descontando tudo nela. Dá uma analisada aí. Vamos supor, tem pessoas que têm problemas com a família, mas ela quer fingir que ela não tem problema com a família. Ela trabalha num lugar que ela não gosta, mas ela ganha bem, tá indo tudo certo e ela tem que manter aquela pose e fingir que ela gosta do que ela faz para que ela consiga dar conta de continuar fazendo e recebendo aquele dinheiro. Aí o que ela faz? Quando ela chega em casa, ela desconta na comida. Ela come, daí ela tá sempre insatisfeita com o peso dela. Mas por que ela tá pesada? Essa pessoa tá pesada? Porque ela tá segurando todo o peso das outras áreas da vida dela, que ela não está satisfeita, mas ela não tem coragem de dizer que ela não gosta do trabalho, que ela quer largar, ou que ela está muito insatisfeita com certas coisas da família dela e ela quer que acabe. Então, como ela não consegue fazer esse processo de trabalhar as sombras no trabalho, na família, ela acaba descarregando todas as sombras no que é mais simples, no que abraça ela, no que cuida dela. Porque quando ela descarrega na comida, o que acontece? A comida abraça, a comida aceita. Talvez o corpo dela vai chegar uma hora que não vai mais aceitar e vai fazer assim, igual o marido da minha amiga fez, igual da minha cliente fez, igual a minha cliente fez com o marido dela, né? E igual o trading fez com a minha outra aluna.
olha, eu não aguento mais esse tanto de comida que você está colocando em mim para descontar a sua raiva nas outras áreas da sua vida. Então, eu tô com pressão alta, eu tô ficando sobrecarregado, né? Aumentou a pressão, tô com diabetes, tô obeso, muita gordura, né? Correndo perigo de vida. Então, eu preciso que você mude. E aí, quando o corpo dela chegar nesse nível, obrigando ela a mudar, ou ela vai ter que olhar para as outras áreas que ela finge que ela não vê, a família, né? E o trabalho que ela não gosta, e a família que ela fica quieta e engole as sombras, ou ela vai ter que olhar para aquilo, ou ela vai morrer. Porque as sombras que ela tá descontando ali na comida, daqui a pouco, ó, já estão causando doença nela. Daqui a pouco vão acabar com ela. Entenderam? Onde eu quero chegar? Qual a pergunta que você precisa se fazer neste exato momento? Qual é a minha área que eu não desisto nunca, né? Então, não desisto nunca de fazer dieta, mas sempre tô frustrada. Olha, que legal. Eu não desisto nunca de tentar dar certo no meu trabalho, mas o dinheiro nunca é suficiente. Eu nunca desisto do meu casamento, mas o casamento me deixa muito frustrada. Qual é a área da sua vida que tá aguentando todas as sombras que você tem, todas as frustrações que você tem, todas as dores que você tem e esconde em outras áreas? Beleza? Então, você vai catar um papel e fazer o seguinte. Você vai dividir assim, ó. Certo? Aí aqui, ó, você vai colocar assim, áreas, ok, áreas que estou com problema. Por exemplo, ó, não consigo emagrecer, excesso de peso. Aí, coloca aqui quais as áreas que você acha que tá tudo certo. Ah, a maternidade tá tudo certo. O trabalho tá tudo certo. Tá indo bem, ganho meu dinheiro, não gosto muito, mas tá indo. E o meu casamento também. A gente tem as nossas brigas, mas tá tudo certo. E aqui. Ai, o meu peso tá um problema, não consigo emagrecer. Depois que eu fui mãe, nunca mais eu consegui voltar no meu peso. Depois que eu comecei a trabalhar nesse lugar, fiquei muito tempo sentada, parei de me movimentar, então nunca mais consegui emagrecer. Escuta. Ai, meu casamento vai tudo bem, sim, tá tudo certo. Vocês conversam? Ah, sim, vocês saem bastante? Ah, a gente sai. Quando a gente sai pra comer. A gente assiste filme e janta depois. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tá junto, tá tudo bem. Tá vendo? Ó, tá tudo bem. Não tá, não. Então, você vai olhar para essas áreas aqui que você tá falando que elas estão ok e vai entender quais são as dores que você tem aqui, que você finge que não tem e tá descarregando naquela área lá. Tá certo? Então, você vai olhar para sua maternidade, você vai olhar para o seu trabalho, você vai olhar para o seu casamento, tudo aquilo que tá ok, você vai olhar para tudo isso e vai começar a falar assim, a maternidade me sobrecarrega demais. Eu gostaria que o pai das crianças também fizesse a parte dele. Pronto. Sobrecarga na maternidade. Os meus filhos estão dando muito problema na escola, o meu filho anda estressado, meu filho tá doente, meu filho tá sempre... Entendeu? Você vai colocando tudo aqui, ó. Todas as sombras que você tem e que você não lida com elas, porque você tem que manter a postura aqui. Só que daí você cata todas essas sombras e acaba descarregando aqui, ó. Fazendo com que o seu peso aumente, né? Ou, igual a minha aluna, que descontava no trade, né? Ela descontava tudo. Então, ela tinha que ter uma maternidade maravilhosa, ela tinha que cuidar do neném doente, que era o trabalho que ela estava fazendo na época,
E ela tinha que se manter firme no casamento porque o marido não aguentou o tranco. Então ela tinha que se manter firme e feliz e em paz para que a cura do nenê dela acontecesse. E aí onde que ela descontava? No trade. Então essa área aqui, que é a área que você diz que tá difícil, que tá com problema, é a área onde você está descontando todos os seus problemas. Todas as suas sombras que você tem lá nas outras áreas. Beleza? Faz esse exercício aqui que você não vai acreditar no tanto de coisa que você vai descobrir sobre você. E descobrir sobre as suas sombras, descobrir sobre os problemas que você tem escondido aí em você e que você acaba descontando lá naquela outra área, porque aquela outra área aguenta o tranco. Beleza? Faz esse exercício que você vai se surpreender. Eu vou ficando por aqui e vou fazer um aviso para vocês, traders que gostam de swing. A comunidade de swing trade está aberta. Vocês vão ter aulas comigo para evoluir esse trade de vocês, tá certo? Só swing trade. Aulas, né, só de swing trade, beleza, gente? E a academia Larissa Zilli, ativação dos 3 poderes, está terminando de construir lá no plasticamental.com.br e mês que vem a gente já vai começar com as aulas, com as novidades, e eu quero todo mundo lá comigo para fazer esse tipo de exercício e muitos outros exercícios para desenvolver todas essas suas áreas que estão deficitárias, descobrir as suas sombras, trabalhar os seus limites, expandir, colocar luz, beleza? Entender como fazer as suas cocriações, entender os arquétipos, as personalidades diferentes que existem, aprender a lidar com as suas sombras, com a sua luz e com as sombras e a luz das outras pessoas. Vai ser uma academia maravilhosa para desenvolver a nossa conexão interior, os nossos relacionamentos em todas as áreas e a família e o dinheiro, né? Vocês sabem que eu amo dinheiro, adoro falar de dinheiro e eu quero ajudar vocês a construir a mentalidade que eu construí nos últimos 25 anos sobre dinheiro, beleza? Vejo vocês comigo na academia. Beijo, tchau, tchau.